Olá, boa noite para vocês. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sem microfone. Se vocês puderem fazer um joinha que tá me ouvindo bem. Se não, eu coloco um fone de ouvido com microfone. Tá dando pra ouvir? Então tá ótimo. Eu prefiro fazer sem fone de ouvido. Vamos ver se chega mais pessoas. Estou feliz que essa é a minha primeira live. Estou me adaptando ótimo, Isa, obrigada. Me adaptando ao Instagram, todas as ferramentas. E agora, essa é a primeira live. Eu tenho um canal aqui no Instagram, né? Que é Monzon Ana Carolina, que eu tenho compartilhado informações sobre educação e sobre o curso, né? Que eu vou ministrar. Também no Facebook, que é Ana Carolina Monzon. Aí lá no Facebook eu criei uma página que vocês já devem ter visto, que se chama Vila Mundo, onde eu estou compartilhando material do curso e reflexões, enfim. E tem um canal também no YouTube, que é Ana Carolina Monzon. Mas o YouTube eu não tô tendo tempo de alimentar com material ainda. É uma coisa que eu quero me dedicar mais pra frente. Então essa live que eu tô fazendo hoje, eu vou compartilhar no YouTube também, tá bom? Queria agradecer por vocês estarem aqui. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que me levou a dar esse curso. É um projeto de vida, é uma vontade que eu tenho faz um tempo. E também vou compartilhar com vocês o conteúdo de cada aula, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho o que nós vamos conversar em cada aula. Eu queria agradecer pelo interesse, pelas pessoas que têm me escrito, perguntando sobre o curso, que têm parabenizado. Eu queria agradecer aos amigos, aos familiares, mesmo pessoas que eu estou conhecendo agora através do Facebook e do Instagram, que estão compartilhando o curso, estão se interessando. Eu queria agradecer todas essas pessoas. Eu acho que qualquer ação nossa, qualquer projeto, ele é feito de ações coletivas, né? Então, pessoas que passaram pela minha vida, que me inspiraram como educadores, que me trouxeram experiências, vivências e reflexões, essas pessoas estão presentes nesse curso que eu elaborei. E todas as pessoas que estão me ajudando a compartilhar, que estão se inscrevendo, tirando dúvidas, também me ajudam muito. Eu vou me apresentar para vocês brevemente e vou explicar um pouquinho do porquê do curso, tá bom? Meu nome é Ana Carolina Monzon, eu tenho 36 anos, sou pedagoga e arte educadora e mãe de um menino de 3 anos. O pessoal tá entrando devagarzinho aqui. Sejam bem-vindos, acabei de começar. E eu vou falando, eu preparei um texto, mas eu vou olhando os comentários de vocês também. Se ao longo do texto eu ver que eu consigo parar a minha fala e responder as perguntas de vocês, eu faço dessa maneira. Se não, eu vou deixando as perguntas para depois, tá bom? Bom, há 15 anos atrás eu comecei a dar aula de artes, mas mais específico teatro e dança. E eu passei por todas as faixas etárias, desde bebês de 7 a 8 meses, com oficinas, vivências em artes, até adultos. E em 2013, que eu comecei a trabalhar como professora de artes, mais específico para educação infantil e ensino fundamental 1, e aí eu me apaixonei por essa fase. Me apaixonei tanto pelas descobertas, vivências, experiências da educação infantil, quanto a autonomia, a independência e os projetos que eu fiz ao longo desses anos com as crianças do ensino fundamental 1.
Alguns anos atrás, participando de congressos de arte e educação, seminários, simpósios, eu fiz parte de um grupo que pesquisava o ensino de arte e educação dentro dos cursos de pedagogia. E teve todas conclusões, resultados desse estudo, mas o que mais me afetou, o que mais me impactou é que tem cursos de pedagogia que não tem formação nenhuma em artes, nem uma disciplina. Tem alguns cursos de pedagogia, aí eu tô falando tanto de faculdade particular quanto pública, tá? Que tem pelo menos uma disciplina voltada para metodologia de artes, mas que não é ministrado por um professor específico de artes, muitas vezes professores docentes com outras carreiras, outras formações que acabam ministrando essa disciplina em forma muitas vezes de seminários, né, que os próprios alunos fazem as próprias pesquisas, e tem universidades que já estão com mais de uma disciplina em artes, e aí já propõe também não somente a metodologia em artes, mas artes conectado com outras disciplinas, com outros campos de experiência, com outras metodologias, né? E por isso que eu tive vontade de fazer esse curso, porque eu percebi que as professoras saem do curso de pedagogia sem formação em artes. E aí, a maioria das professoras de educação infantil tem que trabalhar artes com as crianças na escola, e como não tem conhecimento, não tem experiência, acabam trabalhando de uma forma muito superficial, porque tem muitas dúvidas, e acabam direcionando demais a criança e não dando a liberdade para as crianças criarem o próprio processo, tá? O que mais que eu queria falar? Saem sem essa experiência. Ao longo dos últimos anos, eu recebi muitas estagiárias na minha sala e eu percebi que elas tinham muitas dúvidas. Dúvidas em relação ao currículo, a planejamento, a quais ambientes você trabalhar artes na escola, quais materiais você disponibilizar para as crianças, como intervir no processo criativo das crianças, como direcionar em relação ao desenvolvimento do desenho, do traço, da coordenação motora fina. E eu percebi aqui que elas tinham muita dificuldade e faziam muitas perguntas. Então, por isso que esse curso está muito direcionado para pedagogas, alunos de pedagogia, tá? A minha ideia é complementar os cursos e profissionais da educação que estejam trabalhando com crianças, né? Hoje a arte, por exemplo, ela tá na psicopedagogia, tá na arte-terapia, tá na psicologia, tá em várias áreas que abordam desenvolvimento infantil. Então, eu acho que quem for dessas áreas também pode participar do curso e contribuir bastante, tá bom? O curso vai ser voltado para ensino de arte na educação infantil e no ensino fundamental 1, tá bom? De 0 a 10 anos. Bom, semana que vem, dia 3 de agosto, começa o curso. Serão 9 videoaulas, eu vou compartilhar com vocês num grupo fechado todas as segundas, quartas e sextas ao longo de 3 semanas. E aí, o que eu pediria para vocês? Toda vez que vocês assistirem uma aula, assistiu a primeira aula, escreve embaixo as dúvidas, as reflexões, os questionamentos e a gente vai trocando. Se eu perceber que tem muitas dúvidas que se batem, muitos questionamentos que eu não consigo responder somente escrevendo, aí eu posso fazer uma aula a mais por semana, somente de perguntas e respostas, tá bom? Para fazer a inscrição, nós ainda temos vagas. Fazer a inscrição, só me mandar mensagem aqui pelo Instagram ou pelo Facebook. Eu tô com uma promoção que é a seguinte: se você indicar 10 pessoas e essas pessoas de fato fizerem inscrição, você ganha uma bolsa 100%. Se você conseguir formar grupos maiores de 20 pessoas, aí eu consigo dar 20% de desconto para todas as pessoas que participam, tá bom? Essa aula eu já falei, né? Vai ficar gravada, vou colocar no YouTube. Deixa eu ver se tem algum comentário, ok? Agora eu vou falar sobre cada aula e quais os assuntos que eu irei abordar. Antes de falar sobre as aulas, deixa eu só comentar com vocês. No vídeo em que eu faço divulgação do curso,
Eu falei para vocês que eu pesquisei nos últimos anos sobre pedagogias que respeitem, tenham um olhar de profundo respeito pelas crianças, que priorizem a autonomia, a liberdade, o desenvolvimento da independência. E aí algumas pessoas me escreveram perguntando: Ana, quais pedagogias são essas que você estudou e que eu vou mencionar ao longo das 9 aulas? Em 2006, eu comecei a participar de uma vivência de férias numa comunidade japonesa em Jaguariúna que se chama Yamagishi. E essas vivências de férias para crianças e adolescentes, elas aconteciam em janeiro e julho. E nessa época eu já dava aula, 2006, e eu comecei a pensar, nossa, que espaço diferente da escola. Aqui as crianças têm tanto mais autonomia, aqui os monitores, né, não eram educadores, professores que tinham que ensinar alguma coisa, que puxar alguma coisa com as crianças. Nós, como monitores, nós fazíamos tudo junto. É um espaço de uma fazenda, né? Então nós íamos para a horta, colhíamos ovos, fazíamos oficinas de artes, brincávamos, fazíamos roda de conversa sobre temas que as próprias crianças traziam. E isso foi ficando na minha cabeça, assim, nossa, acho que eu preciso pensar mais sobre pedagogias que saiam um pouco do método convencional, tradicional que a gente está acostumado. E aí, em 2011, eu viajei com meu marido para a Suíça e para o Japão para pesquisar como esses países pensavam em educação e participei de Vilas Paraísos lá nesses 2 países também. Quando eu retornei, a primeira pedagogia que eu tive contato foi da Escola da Ponte, que é uma escola de Portugal, do José Pacheco, e eu comecei a pesquisar, assistir vídeos sobre ele, inclusive eu indico, se vocês procurarem no YouTube, José Pacheco, ele tem alguns vídeos interessantíssimos sobre como ele vê a educação, pensando que ele montou essa escola há pelo menos uns 40 anos com um grupo de educadores. Hoje o José Pacheco, ele mora no Brasil e ele orienta aberturas de escolas no Brasil. Uma das escolas eu fui conhecer há muitos anos atrás, que era o Projeto Âncora, que fica perto de São Paulo, mas que eu acredito que não existe mais. Depois eu entrei em contato com a metodologia de Freinet, que era um teórico, né, educador chamado Celestin Freinet, que criou esse método depois da Segunda Guerra Mundial na França. Depois a pedagogia Waldorf entrou na minha vida. Eu comecei a estudar mais sobre, principalmente porque a pedagogia Waldorf tem muito essa relação da criança com a natureza, com a busca da essência da criança. Eu cheguei a fazer, eles têm um curso de formação de professores de 4 anos em pedagogia Waldorf. Eu comecei a fazer, fiz os 2 primeiros meses, fiz estágio de 2 meses numa escola Waldorf para entender um pouco melhor sobre a antroposofia e qual que é a base dessa pedagogia. Depois eu fui para o método Montessori, que é um método que eu tenho me aprofundado mais. Desde o ano passado eu tenho feito vários cursos de formação, principalmente com o Gabriel Salomão. Agora eu estou finalizando um curso de preparação de assistentes. E é um site que eu indico bastante também, tá? O site do Gabriel Salomão é o Lar Montessori. Algumas pessoas até me perguntaram: Ana, esse curso também não é voltado para pais, para famílias, ainda mais em época de quarentena, né? Então, por enquanto, esse curso eu pensei mais voltado para educadores, não que os pais também não possam ser em casa, ainda mais nessa época de isolamento. Mas eu vou preparar com carinho, com muito cuidado, um curso para pais e mães, tá? Porque algumas pessoas me escreveram, não quiseram fazer esse curso, porque queriam algo mais voltado para o ambiente dentro de casa, e eu vou pensar com muito carinho mais para frente, tá bom? E o site que eu ia indicar é o Lar Montessori, porque o Gabriel fez um site para explicitar, compartilhar conhecimento sobre a metodologia Montessori, não voltado somente para educadores, mas também para famílias. E ele dá alguns cursos online, é uma pessoa incrível. É um dos educadores que mais tem me inspirado no último ano a eu fazer essa reforma, essa preparação do adulto, né? Esse adulto que está com crianças, que é uma referência tão forte como ser humano para essas crianças.
E então ele tem me inspirado muito, eu indico muito ele. Pedagogia Montessori. E esse ano entrou no meu caminho, eu vou falar sobre essa abordagem no curso também, a abordagem Pickler, que foi criada por M. Pickler na Hungria, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial também, e que tem um olhar muito interessante para crianças de 0 a 3 anos. Essa questão da autonomia, da liberdade do movimento, de criar um ambiente para que isso aconteça e quão é importante o vínculo e a afetividade entre educadores e crianças pequenas, tá? Então, todas essas pedagogias que eu tenho estudado para me reformar intimamente como ser humano, como mãe, como educadora, eu vou tratar sobre elas ao longo das aulas, ao longo das temáticas, tá bom? Se vocês tiverem dúvida ao longo do curso, quiserem que eu fale um pouco mais sobre as pedagogias, aí a gente pode conversar, marcar uma conversa no WhatsApp, no Instagram, tá bom? Eu posso tirar dúvidas, posso indicar leituras. Eu acredito que todo aluno de pedagogia e toda educadora deveria passar por diferentes pedagogias para entender um pouco, principalmente porque essas pedagogias diferentes, elas surgiram em momentos da história muito importantes. Então, muitas surgiram no início do século XX, no período entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e algumas depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que esses educadores, essas famílias pensaram? Nós precisamos reconstruir a sociedade. E como reconstruir a sociedade? Através da educação. E aí eles foram pensando metodologias através da observação das crianças, criando ambiente, preparando o adulto, ministrando cursos. Então essas pedagogias vieram em momentos de reconstrução de sociedade, de política, de economia. E nós temos esse papel hoje em dia também como educadoras, como pais, como pessoas que são adultos que são referência no dia a dia das crianças, né? Porque as crianças vão ser serão o nosso futuro, a nossa futura sociedade. Então, que tipo de sociedade eu quero para o meu futuro? É importante essa reforma íntima como adulto, porque como eu sou uma referência muito forte para qualquer criança que vai estar ao meu redor, não só nas minhas atitudes, nas minhas ações, mas na minha fala também, eu posso influenciar essas crianças para transformarem o mundo em algo muito melhor. Então, o papel do professor hoje em dia não é somente ensinar. O papel, na verdade, nós temos muitas funções, mas entre elas, como educadores, formar seres humanos de forma integral. E não crianças que apenas valorizem o currículo, que saibam decorar conceitos, mas crianças que saibam pegar esse aprendizado, colocar em prática, crianças que saibam se olhar e transformar isso em atitudes, que saibam se relacionar e, consequentemente, transformar o mundo, né? Então, vamos lá. Na primeira aula, o tema da nossa primeira aula será o que é arte? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Vou desmistificar algumas formas de se ver arte na escola, tá? Nós vamos pensar qual é o papel da arte hoje, tanto em questão social, política, econômica, mas também qual é o papel da arte na escola. E aí eu vou falar para vocês sobre 3 propostas de ensino de arte. A primeira, que é muito conhecida, é a proposta triangular da Ana May Barbosa, que é referência para quem trabalha com arte. A segunda, sobre mediação cultural, da Miriam Celeste Martins, uma professora que já escreveu vários livros e textos. Inclusive, ela faz parte de uma equipe que puxa um site muito legal chamado Instituto Arte na Escola, acho que é alguma coisa assim, www.institutoartenaescola.org. Eles ministram cursos e disponibilizam muitos materiais legais no site para a gente baixar de forma gratuita. E a terceira abordagem seria a nutrição estética, tá? Qual é o papel do professor como para nutrir as crianças e as crianças desenvolverem novas referências, tá? Na segunda aula, nós vamos conversar sobre o que é linguagem. Eu sei que é um assunto muito vasto, mas é importante a gente entender o que é linguagem,
qual é essa necessidade humana de desenvolver a linguagem para que a gente possa se comunicar, se relacionar. E aí eu vou também falar sobre quais são as linguagens artísticas que estão presentes na BNCC, que são teatro, dança, artes visuais e música. E vou discorrer sobre cada linguagem, quais são os objetivos principais de cada linguagem, e vou dar ideias de atividades e propostas para que vocês possam trabalhar as 4 linguagens com as crianças, tá bom? Na terceira aula, nós vamos falar sobre arte na educação infantil. Eu vou discorrer um pouco a respeito da nova BNCC, que dentre as grandes mudanças que teve, foi modificar de eixos estruturantes para campos de experiência. Então a gente vai pensar um pouco o que mudou no ensino da arte dentro dessa nova proposta de campos de experiência. Mas eu vou dividir as idades em 2 aulas. Então na terceira aula eu vou falar artes para crianças de 0 a 3 anos, tá? Aí eu vou citar um pouco da abordagem Pickler também. E na quarta aula eu vou falar sobre para crianças de 4 e 5 anos. Eu preferi separar por inúmeras razões, mas enfim, para crianças de 4 e 5 anos eu vou falar bastante sobre a nutrição estética e sobre o processo do desenvolvimento do desenho na criança. Muitas das professoras das quais eu trabalhei nos últimos anos, as estagiárias que estavam na minha sala, elas sempre me perguntavam direcionamento sobre o desenho, como funciona o desenvolvimento do desenho, como que elas podem ensinar as crianças, ou direcionar as crianças, ou orientar. Elas não sabiam muito até que atitude ter em relação ao desenho da criança. Se direcionava demais, se orientava demais, e aí tirava a oportunidade da criança desenvolver o próprio desenho. E aí eu vou falar para vocês tudo o que o desenho trabalha na criança. Desde o desenvolvimento da parte cognitiva, a parte motora, coordenação motora fina, a parte emocional, a parte do estar no mundo, perceber esse mundo e construir sentido para esse mundo. Então, o desenho, o registro, de forma geral, ele fala muito da criança. Então, a gente vai conversar sobre isso, tá? Na quarta aula. Na quinta aula, nós vamos falar sobre arte no ensino fundamental 1. E aí eu vou adentrar o assunto sobre a metodologia de projetos. E a gente vai conversar um pouquinho, pensando que hoje é muito falado sobre a questão do aluno como protagonista, né, da educação, o aluno como centro da aprendizagem. Com essa mudança da BNCC para os campos de experiência, eu acho que isso ficou mais claro na educação infantil. Como que os aprendizados, tudo que a criança vivencia, como que pode fazer pontes, correspondências com a vida e como que a criança aplica isso na vida, né? Agora no ensino fundamental 1, eu sinto que fica compartimentado demais. As professoras de sala, as professoras que dão outras disciplinas, como trabalhar a interdisciplinaridade, que é trabalhada em muitas escolas, e como que a gente pode abordar também a transdisciplinaridade, que é pensar primeiro o projeto, e aí pedir ajuda para as crianças. Então as crianças podem, por exemplo, pensar com a gente quais temáticas, quais projetos fazer na escola. Aí a gente pode contextualizar bastante. É uma escola pública, tem espaço com natureza, não tem? Como que a gente faz? Então a gente vai conversar bastante nessa aula sobre essa metodologia de projetos, que insere o aluno muito mais no processo de aprendizagem, tá? Porque o aluno participa de todas as etapas, inclusive a etapa de planejamento, tá? As últimas 4 aulas eu vou falar sobre temáticas que são bem interessantes, tá? E que podem ser utilizadas tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1. Então, na sexta aula eu vou falar sobre a cultura visual e como trabalhar leitura de imagens com crianças, pensando que o professor,
o educador é também um mediador cultural. Então, nós como professores, quando a gente escolhe o currículo, o planejamento, o que nós vamos fazer com as crianças, que materiais vamos usar, quais espaços vamos disponibilizar para as crianças aprenderem. Quando a gente prepara o ambiente, né? Nós estamos sendo mediadores culturais dessas crianças. Oi, amor. Agora tem um doutor no meu dedinho. O papai vai fazer vamos fazer o curativo. um curativo, tá bom? Nós temos esse papel muito importante como mediadores. Então, tudo que a gente traz para a escola de referência de cultura visual, de cultura de dança, de teatro, de música, tudo que a gente traz para a escola, não só em forma de manifestações ao vivo mesmo, apresentações para as crianças terem contato, mas todas as festas, as datas comemorativas que nós fazemos na escola são formas de nutrir essa cultura visual das crianças. E a partir daí a gente não pode usar somente os elementos que a gente gosta, que tem como uma escolha pessoal. A gente precisa ampliar horizontes, ampliar as referências, para que as crianças possam construir um repertório pessoal, para que as crianças possam ter liberdade de escolha, desenvolver autonomia. Então, essa parte da cultura visual, trabalhada pelo professor, é muito importante, tá? Muitas dúvidas também tinham as professoras e as estagiárias em relação à leitura de imagem. Como nós trabalhamos a leitura de imagem, sendo que grande parte da nossa mediação cultural é com imagens, né? Nós trazemos fotografias de pinturas, fotografias de obras de arte, fotografias ou vídeos de grupos de teatro, de música, de dança. A gente vai nutrindo o repertório das crianças através de imagens. E como direcionar, como orientar, quais perguntas fazer para que a criança aprenda a ler essas obras e aprendam e desenvolvam um olhar estético, um olhar apreciativo e também um olhar reflexivo e mais para frente no Fundamental 1 até mesmo um senso crítico sobre a cultura, sobre a arte, sobre o mundo ao redor. Na 7ª aula nós vamos falar sobre arte e natureza. É um tema que tem estado muito comentado, né? Principalmente na educação infantil, mas eu acho que a gente tem que resgatar isso no ensino fundamental 1. Eu acho que a gente tem uma dureza muito grande no ensino fundamental 1 curricular. Muitas vezes parece que as crianças dentro da escola no fundamental 1 não são crianças, né? E eu acho que a arte e natureza dentro da escola ela é fundamental para a gente resgatar a essência da criança. Pensando que a sociedade de hoje, as crianças de hoje, são muito crianças de condomínios, de paredes, de concreto, e crianças que estão sempre limpas, sempre com sapato, né, que tem medo de se sujar, que tem medo de experimentar, que tem medo de arriscar, que tem medo de ficar doente. Enfim, nós adultos, muitas vezes a gente cerceia tanto as crianças que elas deixam de experimentar, e toda experimentação é aprendizado, é construção de conhecimento, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse resgate da essência da criança. E por último, vamos falar sobre o tema arte, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Não, peraí que eu pulei. Desculpa, a 7ª aula é arte e natureza, eu pulei a 8ª aula, desculpa, tá? A 8ª aula é tão importante. Esse tema da 8ª aula, sobre o ambiente escolar, como preparar esse ambiente, eu tirei de 2 experiências que eu tive. A primeira foi uma formadora que veio na escola que eu trabalhava, e uma pergunta que ela fez pra gente, que mexeu muito, transformou muito a nossa maneira de se olhar, de nos olharmos como educadores, de olhar o espaço que a gente prepara para que as crianças possam aprender, de olhar o nosso planejamento, de olhar tudo que a gente escolhe, nossos planos de aula. A pergunta que ela fez foi: vocês acham que as crianças ocupam a escola ou habitam a escola? Ou seja, a escola é simplesmente ocupada porque as crianças são obrigadas a estar na escola pelos adultos? Elas não veem nenhum sentido em estar na escola, mas elas são obrigadas? Ou as crianças habitam a escola? Pensando que a escola, desde que a criança adentra no ambiente escolar, desde nenê,
é um espaço de vínculo, de afetividade, de trabalhar o emocional, de trabalhar as relações, de construir conhecimento de todas as formas. E as nossas crianças, nos espaços escolares que nós trabalhamos, que nós estamos, elas habitam a escola de fato? E aí vem a questão, como preparar esse ambiente para que as crianças habitem esse espaço, façam parte desse espaço, façam escolhas, mudem as coisas de lugar, para que tudo esteja ao alcance delas, para que elas possam ter a autonomia de pegar, mudar, organizar, limpar e conhecer bem esse espaço, se sentir à vontade, se sentir segura. A partir do momento que a gente conquista as crianças pela afetividade, pela curiosidade, pelo interesse, pela vontade de aprender, a gente não precisa fazer muito esforço. E dentro dessa relação ensino-aprendizagem, onde os participantes principais são educadores e crianças, o espaço é como se entrasse como um terceiro elemento muito importante, tá? Então a gente vai discorrer sobre isso na 8ª aula, a importância desse ambiente, como criar esse ambiente. E enfim, na última aula, na 9ª aula, vamos falar sobre arte, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Ou seja, quais os pontos de partida para os nossos projetos, para que as crianças participem desde as primeiras etapas. Como realmente fazer com que as crianças participem do processo, né, de uma forma geral. E aí eu vou discorrer um pouquinho. Tem muitas escolas que estão trabalhando mais a interdisciplinaridade, ou seja, pegam pontos em comum entre a matemática, a geografia e a artes e tentam trabalhar juntos para que as crianças construam conhecimento e sentido fazendo conexões, né? Tem escolas que nem interdisciplinaridade trabalham, que trabalham muito em caixinhas ainda, o que eu acho que é um prejuízo para as crianças, porque todo conhecimento elas irão colocar em prática na vida, né? Elas não vão pegar a caixinha da matemática, a caixinha do português, a caixinha da artes. E tem escolas que já estão na frente trabalhando a transdisciplinaridade, que é partir do projeto. Ah, esqueci de dizer que na parte que eu falar sobre arte e educação infantil, eu vou falar um pouquinho sobre as escolas de Reggio Emília. As escolas de Reggio Emília são escolas de uma região na Itália, que surgiu também depois da Segunda Guerra Mundial. Foi puxado por famílias e um grupo de educadores que tem como educador principal Loris Malaguzzi. As escolas de Reggio Emília, elas existem até hoje e são assim referências no mundo inteiro, principalmente na fase da educação infantil. E uma coisa que eles trabalham muito, na verdade várias, eu vou falar para vocês na aula, é a questão da metodologia de projetos, já na educação infantil. Então as crianças no início do ano participam de rodas de conversa com os professores para decidir que projetos que elas vão fazer ao longo do ano, o que elas têm interesse em aprender. E mesmo assim, esse planejamento feito a partir de projetos, ele sempre tem espaços abertos. Porque às vezes surge alguma coisa no clima daquele ano, ou alguma coisa social daquele ano, ou alguma coisa ao redor da comunidade, na cidade, e aí eles têm espaços abertos para ir colocando esses projetos também. E foi uma outra pedagogia que surgiu num período pós-guerra, da necessidade de querer levantar, reconstruir uma sociedade, priorizando a educação das crianças, que seriam o futuro desse país, tá? Eu tinha esquecido de falar, quando eu falei das pedagogias pelas quais eu tenho passado, tenho estudado, eu esqueci de falar das de Reggio Emília. Ao longo do curso vocês vão ver que eu dou várias referências, vão ter imagens para nutrir a percepção estética de vocês, mas eu vou dar referências também dos livros dos quais eu utilizei como fonte, e eu quero também, se possível, compartilhar com vocês. Lógico, eu não tenho PDF dos livros que eu tenho aqui em casa, que eu usei como referência, mas eu quero disponibilizar para vocês também, pelo menos trechos desses livros, para vocês entenderem um pouco mais do que eu tô falando, tá? Bom, eu espero
que ao longo do curso surjam dúvidas, surjam questionamentos, surjam reflexões. Vocês vão ver que na primeira aula eu vou pedir para vocês iniciarem um diário de registro. E esse diário de registro vocês vão... Pode ser através da escrita, a gente está muito acostumado a fazer diário muitas vezes em forma de texto em prosa, né? Mas como nós estamos no curso de artes, eu acho que vocês podem, nesse diário, é bem livre, pode ter letra de música, pode ter uma poesia, pode ter uma frase, pode ter desenho, pode ter pintura, pode ter colagem, uma imagem que você viu em algum lugar, que você recortou e quer colar. E depois que vocês finalizarem as 9 aulas, todo o bate-papo, tiver essa troca, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo uma parte desse diário de registros, porque isso vai me alimentar muito para eu reestruturar o curso que eu quero oferecer mais para frente. Quero ver se eu coloco em prática esse curso para famílias também, e quero fazer o módulo 2 desse mesmo curso. Então vocês serão uma parte desse auxílio, desse retorno para mim, tá bom? E aí vocês compartilharão esse registro somente para mim, tá? E uma parte, porque às vezes você escreve tanto, faz um diário tão longo e aí é muita coisa, né, para passar para mim. A questão da observação e do registro do professor, como é importante na sala de aula esse registro, nós vamos conversar ao longo do curso também, tá bom? E também o registro das crianças, o quão importante são os registros das crianças, sem a gente ficar limitando demais, tá? A maneira delas fazerem, a maneira delas se expressarem, a maneira delas interpretarem o mundo que elas estão vivendo, tá bom? Ai, Fá, obrigada. Dani tá ansiosa para começar. Ricardo acabou de entrar. A Isa tá aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, bem-vindos o Ricardo que acabou de chegar. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Se não, eu pediria para vocês continuarem compartilhando, tá bom? Bem-vinda Carlinha, que acabou de entrar também. Olha só. Vai ficar gravada, Fá. Eu tô com meu celular deitado e as mensagens estão assim. Vai ficar gravada, eu vou baixar, vou deixar gravada. E a minha ideia é colocar no meu canal do YouTube, que é Ana Carolina Monzon, tá bom? Obrigada, Isa. Espero que seja muito bom. É um projeto de vida que eu queria ter colocado em prática faz um tempo, para compartilhar com vocês reflexões, questionamentos que eu tenho tido nos últimos anos. E tem uma parte teórica, estudei bastante para fazer esse curso, mas tem uma parte que é muito importante, que é a parte prática, a parte da observação, da prática com as crianças. Então, ao longo de 15 anos, as crianças foram recheando a minha vida de trocas, de reflexões, de questionamentos, e todos os alunos que passaram pela minha vida me influenciaram, me inspiraram. Então, tudo isso, todas as experiências, tudo que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu espero que esse curso possa inspirar vocês também como educadores, como pais, como mães. Esse é o meu propósito, tá bom? Eu vou continuar conectada ainda. Se ninguém fizer nenhuma pergunta, eu já terminei a minha fala. Mas eu fui ver hoje que a Su compartilhou no Instagram dela que a conversa seria às 7h30. Então eu não sei se os que entraram agora há pouco estão em torno pensando nesse horário das 7h30. Então eu ainda vou ficar para tirar dúvidas. Mas quem já não tem mais dúvidas e assistiu desde o começo, se quiser sair não tem problema, fica à vontade, tá bom? E aí a gente se vê na segunda que vem, dia 3 de agosto. Eu postarei as aulas todas as segundas, quartas e sextas de manhã, tá bom? No grupo fechado do Facebook. Eu acho que só a Dani, que você não aceitou ainda meu convite, Dani.
Depois você dá uma olhada lá no Facebook. Hoje eu te encaminhei de novo para você fazer parte do grupo, tá bom? E assistir às aulas. É isso, gente. Um beijo. Obrigada por tudo. Obrigada pelo interesse. Obrigada pela troca. Espero que a gente possa ter 3 semanas de muitas reflexões, muito aprendizado. Dani, você não está no grupo. Você não está. Tá bom, pode aceitar. Eu já enviei 2 vezes o convite. Pode falar, Mari. Boa noite para todas. Para todos que estão saindo. Fá, obrigada, viu? Obrigada pela força, obrigada pelo carinho. Essa aula de agora, que eu falei sobre o curso, Mari, vai ficar no meu canal do YouTube, tá? Eu vou baixar, vou colocar lá. As 9 videoaulas, elas vão sendo compartilhadas segundas, quartas e sextas. Depois, no final de 3 semanas, quando todas as aulas estiverem no grupo fechado, eu ainda vou deixar o grupo aberto e as aulas disponíveis. Algumas pessoas até me perguntaram, Ana, mas se eu não conseguir assistir a tempo das 3 semanas, eu vou deixar aberto o tempo que vocês precisarem, 1 mês, 1 mês e meio, para que vocês possam assistir as aulas com calma, assistir de novo se precisar. A única coisa que eu vou pedir é para vocês não baixarem as aulas do curso pelo Facebook, porque aí é um material que eu vou oferecer mais uma vez, né? Vou tentar formar outros grupos, tá bom? Tem mais alguma dúvida, Mari? Você é a Mari que eu encaminhei uma mensagem por WhatsApp agora há pouco, que tinha me enviado um e-mail? Bom. Ah, então tá. Então é isso. Você tem mais alguma dúvida? Você quer que eu faça... Você acabou de entrar, você quer, Mari, que eu faça um resumo pra você? Ou você quer que eu grave um áudio por WhatsApp e te envie pessoalmente? Que essa aula vai ficar gravada no YouTube também. A minha conexão tá um pouquinho lenta. Bom, se você... Ah, então tá bom. Você ouviu a tempo. E eu vou deixar gravada também, tá bom? E... Obrigada a você. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada por tudo. E um beijo, boa noite.